Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Moisés Marques, professor de Ciências, e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6, Modelos da Estrutura da Matéria. O conceito de matéria é um pouco complicado, mas a gente costuma dizer de forma simplificada que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Desta forma, por exemplo, uma cadeira seria matéria, pois ela tem massa e ocupa um lugar. Já a luz, por exemplo, dependendo do ponto de vista, ela não seria matéria, porque ela não tem massa. Dito isto, você vai perceber que quase tudo que está à sua volta é matéria, porque quase tudo tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, a segunda pergunta é: do que é feito a matéria? Alguns filósofos gregos tentaram explicar isso. Eles imaginavam, se pegarmos um pedaço de matéria qualquer e dividirmos ao meio, e depois outra vez, e outra vez, e outra vez, será que isso pode se repetir infinitamente? Ou será que existe um limite para essa divisão? Alguns achavam que existiria um limite. Esse limite seria a menor porção possível e indivisível da matéria. Os filósofos gregos Leucipo e Demócrito de Abdera sintetizaram todas essas ideias e formaram o que a gente chama de teoria atomística, que afirma que a matéria é formada por pequenas partículas indivisíveis chamadas de átomos. A palavra átomo significa indivisível. Existiram outros filósofos com ideias diferentes para a composição da matéria. Alguns defendiam que a matéria era formada por 5 elementos: terra, água, ar, fogo e éter. Mas nós vamos se ater na teoria atomística. Para Demócrito e Leucipo, essas partículas se moviam e interagiam entre si, formando assim a matéria. Para que isso fosse possível, era necessário que existissem espaços vazios entre essas partículas. Então, a matéria seria formada de partículas e de vazio. Ou seja, todos os corpos que existem são formados de partículas e de espaços vazios. Eu sei que pode ser difícil de compreender essa história de espaço vazio, mas é verdade. Por exemplo, você pega um tecido como esse aqui. À primeira vista, de longe, parece que ele não tem espaços vazios, mas você sabe que tem. Se você ver de perto, você vai ver que tem as linhas e entre essas linhas existe um pequeno espaço vazio. E no caso da camisa, é possível ver a olho nu, mas na escala atômica eles são tão pequenos, mas tão pequenos, que é impossível o ser humano conseguir enxergar, mesmo até com microscópios. A partir do século XIX, essa teoria atomística começou a ser testada experimentalmente e passou a ganhar aceitação. O químico John Dalton fez experimentos e, com base nos seus experimentos, elaborou uma nova teoria atomística. A teoria atomística de Dalton tinha os seguintes pressupostos: todas as substâncias são formadas por partículas muito pequenas, indivisíveis e indestrutíveis, chamadas átomos. Existem diversos tipos de átomos que se diferenciam em suas propriedades. Átomos que apresentam as mesmas propriedades pertencem ao mesmo elemento químico. Um composto químico é uma substância formada por dois ou mais elementos químicos combinados em proporção fixa. As substâncias podem ser formadas por meio da união, separação e rearranjo de átomos. Isso nós chamamos de reação ou transformação química. Então, de acordo com esse modelo, como vocês viram aí, as diferenças entre um material e outro se davam às diferentes combinações desses elementos. E para Dalton, o átomo era como uma esfera maciça e indivisível. Esse modelo atômico ficou conhecido como modelo de bola de bilhar. A bola de bilhar é uma bola que é usada num jogo que é semelhante ao jogo de sinuca no Brasil. E Dalton criou até símbolos para representar esses elementos e alguns compostos, como por exemplo esses aqui. Esse foi o modelo de Dalton, o modelo de Thomson. No final do século XIX, o cientista inglês Joseph John Thomson estava investigando a natureza elétrica da matéria. Ele realizou um experimento em que ele usou um tubo de vidro preenchido com gás a baixa pressão que tinha duas placas metálicas nas extremidades, uma placa positiva e outra negativa. A positiva é chamada de cátodo e a negativa é chamada de ânodo.
Nesse tubo, ele aplicou uma corrente elétrica de alta voltagem e percebeu que aparecia um feixe de luz. E esse feixe ele chamou de raios catódicos. Por quê? Porque esse raio saía do polo positivo, que é chamado de cátodo. Thomson queria saber se esse feixe luminoso tinha carga, se tinha algum tipo de carga. Então, ele utilizou um campo magnético, como por exemplo dos ímãs, e submeteu a esse feixe de partículas. Ele fez isso porque ele sabia que os campos magnéticos têm um polo positivo e um polo negativo. E ele também sabia que os opostos se atraem e que os iguais se repelem. Você já deve ter brincado com algum ímã na sua vida. Você sabe que tem um lado que os ímãs se atraem e tem outro que eles se repelem? Pois é, quando os sinais são iguais, mais com mais, eles se repelem, ou menos com menos. E quando eles são diferentes, mais com menos, eles se atraem. Então, ele sabia dessas informações. Ele colocou esse campo magnético e observou o comportamento do feixe de partículas. Se a trajetória dele fosse alterada, significava que ele tinha algum tipo de carga. E foi o que aconteceu. Quando ele submeteu a esse campo magnético, ele percebeu que o feixe era desviado na direção do polo positivo. Então, se o feixe se desviava em direção ao polo positivo, atraído pelo polo positivo, então significava que esses raios catódicos tinham carga negativa. Dentro do tubo tinha um gás e ele realizou esse mesmo experimento com vários gases diferentes e percebeu que não importava qual gás ele colocasse lá dentro, o resultado era sempre o mesmo. Então, se eram átomos diferentes, por que sempre tinham o mesmo resultado? Então, Thomson concluiu que deveriam existir partículas de carga negativa que constituíam os átomos dos gases que eram usados nos experimentos. E quando a corrente elétrica passava por esse tubo, essas partículas eram arrancadas destes átomos. E isso significa dizer que o átomo agora não é mais indivisível. Ele não era mais a menor partícula da matéria, pois ele era constituído de outras partículas menores. E essas partículas mais tarde vieram a ser chamadas de elétrons. Thomson sabia que a matéria tinha propriedades elétricas, mas também sabia que essas propriedades só apareciam em certas circunstâncias, como por exemplo, quando você fricciona a matéria em alguma coisa. Você já fez aquela experiência de pegar um bocal de um lápis, passar no cabelo ou em algum outro local e depois tentar atrair pedaços de papel? Fez não? Esse experimento mostra que a matéria tem propriedades elétricas, mas como elas só aparecem em certas ocasiões, então ele admitiu que a matéria era neutra. E se a matéria era neutra, os átomos também deveriam ser neutros, ou seja, os átomos não poderiam ter carga positiva ou carga negativa. Mas ele tinha acabado de descobrir que o átomo tinha partículas com carga negativa. Então, se o átomo tinha partículas de carga negativa e mesmo assim era neutro, significava que deve existir outra partícula de carga positiva que vá equilibrar essas cargas, fazendo com que o átomo seja neutro. Então, a partir desses experimentos, formou-se o modelo de Thomson, que ficou conhecido como pudim de passas. O que é um pudim de passas? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Melhor a gente pensar no panetone, que isso aí eu sei que você conhece. O modelo de Thomson era como se os elétrons estivessem envoltos por uma massa que teria uma carga positiva, um material com carga positiva. Então, comparando com o panetone, a massa do panetone seria a carga positiva e as uvas passas, as gotas de chocolate ou as frutas cristalizadas seriam os elétrons. Na época em que Thomson propôs este modelo, a radioatividade já era conhecida. O que é a radioatividade? É a capacidade de alguns materiais de emitir energia na forma de partículas ou de ondas. No entanto, o modelo de Thomson não era capaz de explicar essa radioatividade. Então surgiu um novo modelo, o modelo de Rutherford. Rutherford estava estudando radiação alfa, que tem carga positiva. E ele realizou um experimento semelhante a esse esquema que tem aqui, em que um feixe dessas partículas alfa atravessava uma lâmina muito fina de ouro. Atrás dessa lâmina tinha um anteparo, que é um material que reagia a esse tipo de partículas, deixava uma marca. Assim eles conseguiram saber a trajetória dessas partículas. A partir desse experimento, ele tirou algumas conclusões. Primeiro, a maioria das partículas alfa atravessou a lâmina de ouro sem sofrer desvios. Segundo, uma pequena porção de partículas
sofria um pequeno desvio. E terceiro, ele percebeu que uma quantidade ainda menor de partículas eram completamente desviadas para trás. Então, quais foram as conclusões que Rutherford tirou? Ele supôs que, como a maioria das partículas atravessou a lâmina sem sofrer nenhum desvio, isso significa que a maior parte do átomo deveria ser formado por um espaço vazio. E como uma pequena quantidade de partículas foi desviada para trás, significava que o átomo deveria ter uma região extremamente densa e maciça e que continha cargas positivas, porque ele sabia que os raios alfa tinham carga positiva. Então, para que ele fosse refletido para trás, significava que essa parte do átomo tinha que ter uma carga positiva. Resumindo, o modelo de Rutherford sugeria que o átomo era formado por um núcleo muito denso e maciço em que continha partículas com cargas positivas e por uma região chamada eletrosfera, que era bem maior, onde os elétrons ficavam distribuídos. Apesar do modelo de Rutherford conseguir explicar bem alguns fenômenos, ele sofreu críticas, como por exemplo, se o núcleo era formado por partículas de carga positiva, então ele não poderia se sustentar, pois essas partículas iriam se repelir. Mas ele supôs que deveria existir algum tipo de partículas sem carga que serviria para isolar esses prótons. E posteriormente o cientista James Chadwick confirmou a existência dessa partícula sem carga, que foi chamada de nêutron. Estados físicos da matéria. Bom, retomando, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E de acordo com as teorias atômicas que estudamos, a matéria é formada pela combinação desses átomos. E a matéria ela pode se apresentar de diversas formas. As formas mais comuns do nosso cotidiano são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O estado sólido é caracterizado por partículas que estão muito próximas umas das outras e ela tem pouca liberdade de se mover. Então ela fica apenas vibrando praticamente. Já no estado líquido, elas estão um pouco mais distantes e têm uma maior facilidade de se mover. E no estado gasoso, elas estão bem distantes. Imagina os átomos, imagina as moléculas. Elas estão bem distantes umas das outras. Por isso que, por exemplo, os gases, eles têm uma grande facilidade de se expandir ou de se contrair, porque existe muito espaço entre os átomos. Com essa seringa a gente pode tentar imaginar isso. Aqui dentro tem ar e está tampado, mas eu consigo apertar o êmbolo mesmo assim, ó. Por quê? Porque como existe muito espaço entre as partículas dos gases, eu consigo apertar, aumentando a pressão e diminuir esse espaço. No caso do sólido e do líquido, isso praticamente não acontece, pois as moléculas já estão bem próximas. Se você pegar um sólido e for tentar comprimir ele, você não vai conseguir. A mesma coisa acontece com a água. Se eu colocar água aqui dentro e fizer isso, eu não vou conseguir apertar, pois as moléculas estão bem juntas, o espaço é muito pequeno. Então, alunos, agora você vai rever esse vídeo se necessário, vai ler o capítulo com calma e vai tentar responder as questões da página 94 do livro de vocês. Todas essas 6 questões. Não precisa copiar as questões, só precisa responder no caderno e mande uma foto para mim. Vocês têm até segunda-feira que vem, dia 18, para me enviar essas fotos. Então era só isso. Tchau e até a próxima.